Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 até o 13, nós vamos ler. E nós vamos hoje ler mais uma história de Davi, dentre as muitas que já lemos e tantas reflexões que já tivemos aqui na igreja, dessa pessoa tão importante na nossa vida, tão importante para a nossa espiritualidade, e que certamente será importante hoje de manhã também a todos nós. 1 Samuel 24, a partir do versículo 1. Depois da luta contra os filisteus, alguém informou a Saul: Davi está agora no deserto de En-Gedi. Saul convocou 3.000 dos melhores soldados de Israel e partiu no encalço de Davi e seus homens. Foram para a região dos rochedos dos bodes selvagens. Ele chegou até o local em que havia alguns currais de ovelhas, ao lado da estrada. Perto dali havia uma gruta, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam amontoados no fundo da gruta. Os homens de Davi lhe disseram: Você acredita nisso? O Eterno deve estar dizendo: Entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que bem entender. Davi sorrateiramente cortou um pedaço da vestimenta real de Saul. No mesmo instante sentiu-se culpado e disse aos seus homens: Que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu Senhor, o ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele. Ele é o ungido de Deus. Assim, Davi impediu que seus homens acabassem com a vida de Saul. O rei levantou-se e saiu da caverna para seguir seu caminho. Então, Davi se pôs à entrada da gruta e gritou para Saul: Meu senhor, rei meu. Saul olhou para trás. Davi se ajoelhou, fez uma reverência e exclamou: Por que dá ouvido aos que dizem: Davi quer tirar sua vida? O Senhor acabou de ter a prova de que isso não é verdade. Aqui dentro da gruta, o Eterno pôs o Senhor em minhas mãos. Meus homens queriam matá-lo, mas eu não permiti. Eu disse que não levantaria um dedo sequer contra o meu Senhor, pois é o ungido do Eterno. Veja isto aqui, meu pai. Veja esse pedaço de pano que cortei da sua roupa. Eu poderia ter cortado o Senhor ao meio, mas não o fiz. Esta é a prova. Não estou contra o Senhor, não sou rebelde, não pequei contra o rei, mas o Senhor está tentando me matar. Vamos decidir quem está certo. O Eterno poderá me vingar, mas isso está nas mãos dele, não nas minhas. Um antigo provérbio diz: A perversidade vem dos perversos. Por isso tenha certeza de que minhas mãos não tocarão no Senhor. Senhor, nós mais uma vez abrimos a Tua palavra com sede de Deus, com sede de que o Senhor venha preencher a nossa vida, matar a sede da nossa alma e nos ajudar nos desertos que nós enfrentamos no nosso viver. Que hoje de manhã essa nossa celebração continue sendo um tempo de vida, um tempo de esperança, um tempo de coragem e de transformação, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, já falei algumas vezes aqui, o Ricardo e eu tivemos uma experiência há 3 anos no deserto do Saara. Nós corremos uma prova de 104 quilômetros nas areias do deserto. Foi uma experiência esportiva com contornos espirituais. Porque, como cristão, não tem como ir a um deserto e não lembrar da Bíblia. Não tem como. Você chega no deserto e você começa a lembrar de todas as referências, de dos textos que a Bíblia fala para nós sobre o deserto literal, assim como o deserto conceitual, esse que todos nós vira e mexe vivemos. Porque deserto, para nós, não é um espaço cheio de areia. Deserto, para nós, são metáforas de como que o nosso coração vira e mexe se encontra. É aquele período onde os nossos recursos são poucos. Aqueles dias que nós nos sentimos longe de casa. Aqueles dias onde nós não temos recursos emocionais suficientes para encarar o dia de amanhã. Talvez
Existam diversas pessoas hoje de manhã aqui na Bethesda em um deserto. Na Bethesda, em um deserto. Porque você está aqui nessa celebração, talvez pensando exatamente como é que eu vivo o dia de amanhã. Como é que eu encaro essa semana que vai começar? Isso é um deserto. É esse período da vida em que a gente não sabe o caminho. Porque o vento chacoalha a areia de maneira tal que apaga todas as possíveis pegadas que nos mostrariam algum caminho. O deserto faz isso, ele não deixa rastros. E nos sentimos perdidos, sem saber sequer qual a direção, não é nem qual o caminho, mas para onde que eu viro, para onde que eu ando. É aquele momento em que nos resta tentar sobreviver, que a vida se torna extremamente pesada. Pode parecer estranho eu falar sobre deserto no segundo domingo do ano, porque o começo do ano é exatamente marcado pela sinônimo do recomeço. É o tempo do ânimo. Estamos animados com aquilo que nós vamos fazer. Mas é que essa também é uma característica do deserto. Não tem data. Não tem hora. O deserto, ele aparece, ele toma conta da nossa vida, pode ser no 31 de dezembro e pode ser no 1º de janeiro. Porque a nossa vida, ela é tão frágil e tão imprevisível que a gente pode sair do status de oásis para o status de deserto com um telefonema. Está tudo muito bom, você está curtindo, e aí você recebe uma ligação. Em um segundo, você saiu do status da paz e da tranquilidade e migrou para o status do deserto. A nossa condição desértica, ela pode mudar ao abrir o resultado do exame que você fez. E resultado do exame não tem data, porque doença não tem data. Entre outros tantos exemplos que eu poderia dar para você hoje de manhã, mas é só para dizer assim, o deserto é uma condição emocional e espiritual possível a todos nós. Pode estar atrelada às minhas péssimas decisões e aos meus pecados, como ele pode vir a mim fruto do acaso. Eu nem sabia. Chegou. Veio. Essa semana, inclusive, teve uma história dessa, né? Uma família estava subindo da praia aqui na Imigrantes, tinha 2 carros, acho que apostando um racha na Imigrantes. Um deles bateu no carro e matou algumas pessoas dentro do carro. Quem sobreviveu está num deserto. É a vida, ela é assim. De repente, nós estamos nessa condição. E insisto em dizer que todos nós podemos entrar nessa condição, para a primeira coisa, tirar de você qualquer possibilidade ou sentimento de culpa. A culpa tem a sua função, mas nos dias de dores, ela precisa ser equalizada para a gente conseguir viver, para a gente conseguir caminhar. Porque a culpa também pode ser paralisadora das nossas ações e das nossas atitudes. Davi viveu um deserto. Foi um tempo de enormes desafios. Mas ele não deixou que o deserto fosse o fim. Davi transformou o deserto em um período da sua história. Ele não deixou que o deserto decretasse o final da história. O deserto entrou para a história de Davi como um capítulo. E o que define se o deserto vai ser o fim da nossa história ou mais um capítulo é exatamente a maneira como nós o encaramos. Por isso que é tão importante falar sobre ele. Por isso que é tão importante mexer em algumas coisas que às vezes nós nem queremos. Que você vem para um culto exatamente para se sentir mais leve. Para ter um tempo de paz também. As motivações de um culto, os nossos sentimentos são muitos em uma celebração como essa. Nós estamos num auditório enorme, reunidos em mais de 1000 pessoas aqui hoje de manhã. Quantas histórias nós temos aqui e quantas motivações nós temos para estar aqui? Milhares.
Mas, querendo ou não, nós precisamos mexer em algumas questões, em algumas feridas, porque sem tocar em feridas, sem lidar com as nossas dores, sem encarar as nossas doenças, é impossível vivermos cura. Porque para viver uma cura, é imprescindível que você mexa na sua doença. Para viver alívio, é imprescindível que você mexa naquilo que está doendo e naquilo que está machucando. Então, hoje de manhã eu quero fazer um desafio para você, e sobre ele eu quero discorrer nos próximos minutos. Vou partir do princípio que a maioria aqui tem um deserto, está vivendo um deserto. A intensidade dessa dor, desse problema pode variar, claro, de uma família para outra, de uma pessoa para outra, mas é minha e sua a responsabilidade de dar um significado para o período difícil da tua vida. Dê um significado para o seu deserto. Dê um sentido para os dias difíceis da sua vida. Faça com que esse período seja de fato um capítulo e não o ponto final da história da tua vida. Eu falo muito sobre o sentido da vida, escrevo muito sobre o sentido da vida, não porque eu já o tenho encontrado, mas é porque eu vivo buscando. E eu respondo com tranquilidade, tem gente que não gosta muito da minha resposta, qual é o sentido da vida? Eu falo, a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Agora, eu digo que a vida não tem sentido, não é para você ficar chateado comigo. Eu digo que a vida não tem sentido, é para encher o seu coração com a expectativa de que você dá o sentido. Não existe um sentido obrigatório que você tem que entrar nele, não, você dá o sentido para a tua vida. Você dá o sentido para os teus dias, você dá o sentido para a sua maneira. Qual é o sentido do ano de 2018? Você que vai decidir qual que é o sentido do seu ano. Porque, inclusive, falar de sentido no singular é muito pouco. A vida é complexa demais para a gente falar em um sentido. A vida tem sentidos que vão mudando de acordo com as fases da nossa vida. O sentido da vida de uma grávida é diferente do sentido da vida da mulher que acabou de ter o neném. É diferente, é outro sentido já. Que é diferente do sentido dos pais que têm filhos com 12, 13 anos de idade. Que é diferente do sentido do pai que vai entrar com a filha hoje à tarde num casamento aqui em São Paulo. A vida vai mudando. São muitos os sentidos. E eu preciso responder, qual é a razão que eu estou dando para o meu momento de vida? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Então nós temos um deserto. Qual é o sentido do nosso deserto? Qual é a importância dele na minha vida? Como é que ele vai entrar para a minha história? Que nome que esse capítulo vai ter? Moisés viveu um deserto. Ele conduziu o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Qual o significado desses desertos? O deserto de Moisés e do povo de Israel tem o significado de purificação. Eles estão se purificando de todos os vícios, de todas as manias, de todos os hábitos, de tanto tempo de escravidão no Egito. É um processo de aprender a distinguir o Deus verdadeiro dos falsos ídolos. É um processo. O deserto fez isso com Moisés e o povo. Jesus foi para o deserto. E com Jesus no deserto nós aprendemos a diferença entre viver com Deus e usar Deus. Nós aprendemos isso no deserto, com Jesus. Jesus é tentado a usar o poder para provar quem Ele é. E Ele inverte no deserto, mostrando que o relacionamento dele com Deus e o relacionamento das pessoas com Deus tem que ser por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode fazer. Deserto. O deserto ensina muitas coisas e pode ensinar para a gente também. Davi está num deserto que não faz o menor sentido. Davi está sendo perseguido cruelmente por Saul. O texto que nós lemos, se você prestou atenção, acho que você percebeu isso. Saul quer pegar Davi. Por motivações tortas e injustas, Davi está sendo absurdamente perseguido e ele tem que fugir. Ele tem que ir para um canto e ele foge. Ele vai para um lugar longe, ele vai para o deserto. Um lugar onde ninguém quer ir.
E fica um tempo, ele e outro, um grupo de pessoas escondidos, vivendo às margens da sociedade, se escondendo para poder sobreviver. Porque no deserto a gente se esconde para conseguir encarar o dia de hoje e quem sabe poder viver o dia de amanhã. Existe um Saul desesperado para eliminar Davi. E Saul aqui, ou pelo menos para nós hoje, Saul não é uma pessoa. Saul é o símbolo dos problemas que querem te devorar. Saul representa todo um sistema, ou talvez diversas coisas que você está enfrentando e que parece que te perseguem. Que para onde você vai parece que essas coisas chegam lá. Para onde quer que você se esconda, essas coisas aparecem lá. Se Davi então conseguisse matar Saul, a questão estava resolvida. Davi estava com a barra limpa, pronto. Aquele que queria me matar está morto, ou seja, não tenho mais preocupação na vida. E eu não sei se você prestou muita atenção, mas o texto que nós lemos diz que Davi está dentro de uma caverna escondido. E se você prestou muita atenção, você viu o que Saul foi fazer na caverna, né? Vocês prestaram atenção? Não é número 1 não, é número 2 mesmo. O Saul entra na caverna que Davi está com seus guerreiros para aliviar a bagagem. E ele não vê Davi e os seus guerreiros dentro da caverna. E ele fica naquela posição ingrata na caverna, não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive. E quando Saul entra, os guerreiros já olham e falam, olha que presente que Deus deu para a gente. É só matar o cara e os nossos problemas estão resolvidos. Acabou. Davi pega uma faca, enfia nas costas dele e assunto encerrado, ninguém vai nem saber. Deixa apodrecer aqui no fundo da caverna. E Davi não cai nessa, ele vai lá devagarzinho, tira um pedacinho da roupa do rei. Quando o rei termina lá seu serviço, Davi grita pelo rei e diz, está aqui a prova de que eu não sou quem você pensa que eu sou. Está aqui a prova de que eu não vou fazer aquilo que estão dizendo que eu vou fazer. Está aqui, Você é meu, Senhor, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz. Aqui está a prova, um pedacinho da roupa de Saul. Eu o tenho como ungido do Senhor. E jamais vou levantar as minhas mãos contra o Senhor. E essa atitude de Davi, ou todas elas, mas essa simbolicamente, ela é muito importante porque ela nos dá um norte, ela nos dá um desafio, eu acho, mais do que um sentido, ela nos, talvez até um constrangimento de como que a gente lida com aquilo que está nos oprimindo e como que a gente lida com esse período da nossa vida. Porque toda a possibilidade de vingança estava ali, na frente de Davi para encerrar o assunto. Só que Davi já tinha decidido como é que o deserto ia entrar para a história dele. Davi já tinha feito um pacto com ele mesmo, e um pacto com Deus, do que esse período ia representar. E aí eu faço de novo a pergunta para você. O que é que você quer fazer com os dias difíceis da sua vida? Como é que você quer escrever esse capítulo? Que título você vai dar para esse capítulo? Que é a diferença das pessoas que estão apenas sobrevivendo e as pessoas que, enquanto lutam, estão também preocupadas e antenadas, talvez com a próxima geração, com os filhos e com os netos, interessados em deixar um legado. Davi tem uma vida tão linda, tão grande, que ele tem um legado, ele quer deixar uma história. Algo que vai fazer diferença na vida das pessoas por muito tempo. E ali, dentro de uma caverna escura, e agora com um cheiro terrível, com a possibilidade de resolver os seus problemas, ele poderia mostrar e deixar o rastro da vingança, e ele prefere deixar o rastro da integridade. Ele poderia resolver as coisas com sangue, e ele prefere resolver sob o signo da lealdade. Mas é ali, é naquele momento, ali é naquela encruzilhada, porque tem que pensar rápido, é naquele momento que ele decide agora. Eu deixo a morte prevalecer ou eu faço a vida prevalecer? O que eu deixo para a próxima geração?
a possibilidade de resolver as coisas sob o signo da vingança, ou eu deixo para a próxima geração o valor da beleza, da lealdade? Para mostrar quem eu sou, eu não preciso matar ninguém. Para mostrar quem eu sou, eu preciso ser aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então Davi está dizendo que ele é íntegro, Davi está dizendo que ele é leal, Davi dizendo que ele é honesto. E diante da possibilidade de matar, o que é que ele faz? Não. Agora que eu posso matar, é a hora que eu vou mostrar quem de fato eu sou. Agora que eu posso pegar um atalho, eu vou continuar no caminho mais difícil, porque os atalhos geralmente deixam o percurso mais longo. Pelo menos na vida, sob o signo da existência é. A gente vive querendo pegar atalho para resolver nossos problemas, e acredite, alguns atalhos, eles podem até ser o caminho mais curto. Mas tem tanta dificuldade no meio do caminho que é melhor você fazer o outro. Porque no outro, inclusive lá no final, você deixou uma história digna de ser seguida. Nos atalhos da vida e nas trilhas que a gente vai inventando, o que a gente deixa talvez é um rastro de amargura, de vingança, de caos e bagunça para todo lado. Davi transforma aquilo que poderia ser uma cena vulgar num ato sagrado. Porque sacralizar a vida não é uma coisa automática. Sacralizar a vida é uma atitude do teu coração. É o meu coração que sacraliza a vida. É a maneira como nós temos lidado com o dinheiro aqui na Bethesda. Você pode dar o seu dinheiro para uma comunidade sob o signo da barganha, de troca com Deus e de negociação, barata. Mas você pode entregar como um ato sagrado. O que é sagrado? A cédula do dinheiro? A conta para onde esse dinheiro vai? Não, o que é sagrado é a postura e a atitude do seu coração. Davi não permitiu ver em Saul um inimigo. Ele via em Saul a presença de Deus. Olha que loucura. Você tem uma pessoa querendo te matar. E ao invés de olhar para essa pessoa como seu inimigo, você inverte o jogo e diz, não, eu não vou tratar como um inimigo, eu vou tratar como a presença de Deus na minha vida. Como assim? Um exercício super difícil e super bonito. Acho que toda vez que ele via Saul, ele trazia a memória. Não, aquele ali não é um homem que eu posso matar. Aquele ali é um homem que ao não matar, eu estou mostrando que a minha vida está banhada pelos valores de Deus. Entende? É meio que uma coisa meio contrária. Você pode ir lá e fazer. É verdade, eu posso. Mas ao não fazer, eu estou mostrando quem eu sou. Ao não me entregar ao caminho mais curto, à normalidade, aquilo que qualquer um faria, eu estou mostrando exatamente que eu já absorvi os valores do reino. E um dos grandes valores do reino é exatamente o contraponto. Fazer aquilo que a maioria não está disposta a fazer. Fazer o outro caminho, que às vezes é um caminho absurdamente difícil. Para todo mundo, Saul é uma pessoa tentando matar Davi. Para Davi, Saul é a maneira dele expressar que a vida prevalece sobre a morte. Para Davi, Saul é a possibilidade de mostrar que na vida nós temos muitos problemas, que nós temos coisas terríveis para enfrentar, mas que a gente não precisa deixar o ódio, a amargura, a insensibilidade e tantos outros sentimentos danosos tomarem conta do nosso coração. É possível viver um deserto sem perder a ternura. É possível ser perseguido e é possível ser injustiçado, sem perder os valores bonitos que vão deixar um legado, uma história digna de ser contada. Não sei se você já ouviu a história do Nelson Mandela. Se você não ouviu, leia a biografia dele. O Mandela ficou preso durante 27 anos, porque ele lutou pela igualdade, fez uma luta política pelos direitos humanos na África do Sul, pelo fim da desigualdade racial. E ele ficou preso durante 27 anos. E durante 27 anos foi feita a ele a proposta dele ser livre em troca do seu silêncio. E ele preferiu ficar preso, porque através da sua prisão, ele de alguma maneira continuava a sua luta
para acabar com essa imbecilidade da desigualdade racial que infelizmente continua até hoje, inclusive na boca de muitos políticos brasileiros. O absurdo da diferença racial. O Mandela foi solto e foi eleito presidente da África do Sul. E ele poderia usar o seu novo poder, o seu novo status, para vingar. Mas não o fez. Porque ele decidiu que o seu deserto seria para produzir vida e não vingança. Que o seu deserto seria para espalhar paz e igualdade e não amargura e mais ainda diferença. Eu gosto de ter exemplos assim mais perto, porque às vezes os exemplos da Bíblia, a gente coloca as pessoas da Bíblia num patamar, não, mas isso aqui não era uma pessoa, né? Davi era tipo um super-herói. Não, Davi era um ser humano, assim, igual a gente. E aí a gente traz um exemplo de um ser humano que viveu uma dor muito grande e não se entregou à raiva, à amargura. Não perdeu o coração no meio da luta, e isso é sagrado. E a gente precisa guardar isso, porque você talvez esteja vivendo hoje lutas, ou o seu ano de 2018 terão lutas enormes. Coletivamente a gente já pode dizer que teremos um ano super difícil pela frente, e além das coisas coletivas, sociais e econômicas, que dizem respeito a todos nós, as questões pessoais, familiares, as questões do nosso mundo interno, e todas essas, nós vamos enfrentar. A questão é como que você quer enfrentar isso. Porque Davi nos ensina, e repito, nos instiga e nos constrange a não desistir de viver. E quando eu falo não desistir de viver, não são as pessoas que morrem, são as pessoas que se submetem a continuar simplesmente existindo. Já falei algumas vezes aqui na Bethesda, né? Que existe uma diferença enorme entre viver e existir. Na verdade, foi o Oscar Wilde que falou essa frase. Que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Aliás, eu acho que essa frase está aqui nesse quadro, atrás de mim. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Porque existir não foi uma opção tua. Você nasceu, nem pediu. Você está aqui, você existe. Viver tem a ver com as escolhas que você vai fazer enquanto você existe. Existir não tem muito a ver com você. Viver está completamente ligado ao que você vai escolher no percurso da tua vida. As pessoas que deixaram de decidir, de tomar decisões e posturas, essas pessoas apenas existem. Agora você que está lutando, que está tentando, pode falar, Vili, mas eu estou tentando e estou lutando e está dando tudo errado. Não, as coisas não podem estar saindo da maneira como você queria, mas você vive. Você está vivo, você está lutando, você está tentando, você está respirando, você não está deixando com que as situações da vida venham e determinem que tipo de pessoa você é. Então você está vivo. E tentar e lutar diante das dificuldades e as lutas do viver, acredito que seja uma das mais lindas orações que nós podemos fazer a Deus. Quem luta também ora, mesmo que não ore. Porque a gente sempre acha que oração é, vamos orar, vamos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e a gente fala algumas coisas. Não, tem fases da vida que eu não consigo falar algumas coisas porque me faltam palavras. Porque tem fases da vida que eu estou lutando. Então a sua luta também é uma oração. É uma maneira de você dizer, Deus, eu agradeço tanto pela vida que eu estou lutando para reverter aquilo que está tão difícil. Chico Buarque tem uma música que ele diz que a mãe que arruma o quarto do filho que já morreu está orando. Porque às vezes a nossa dor é tão grande que não tem palavras. E a nossa oração são os nossos gestos, são as nossas posturas, é a maneira como a gente vive. Davi usou o deserto para se esvaziar, para abandonar as lógicas comuns e às vezes tão perniciosas, que estão por todos os lados. Eu acho muito incrível esse lance da gente usar as nossas dores para instigar a vida de outras pessoas. Eu acho isso fantástico.
Eu acho fantástico a possibilidade de você, mãe, que está aqui hoje de manhã, e que o seu marido te abandonou covardemente. Covardemente, ele é um covarde por ter te abandonado. E te deixou cuidando dessas crianças. E você está lutando e trabalhando e fazendo de tudo para preservar o emocional delas. Você é incrível. E você está semeando algo no coração dos teus filhos que você não tem ideia de como isso é maravilhoso. Aí você pode dizer, não, Avílio, eu nem estou pensando nisso, eu só estou correndo para pagar as contas mesmo. Não está. Você está fazendo alguma coisa muito maior que isso. Você está mostrando para os teus filhos que no meio da traição e do abandono é possível fazer o amor prevalecer sobre a indiferença. Isso é mudar a nossa maneira de lidar com os nossos desertos. Porque existe outra, que é no meio do abandono e da traição e das dores, eu espalhar mais amargura, mais raiva, mais indiferença. Eu também estou deixando um recado. Eu também estou deixando uma trilha. E é muito bonito a gente pensar que nós temos a possibilidade de deixar uma trilha para outra geração. No meu livro Felicidade Sem Demora, eu coloquei uma frase, um conceito que eu gostei tanto quando eu ouvi, que a gente sempre diz assim, o mundo é aquilo que nós herdamos dos nossos pais. A gente tem essa vinheta. E a frase que eu ouvi, ela faz um desafio contrário. Não, para de fazer isso. Porque senão tudo que dá errado a gente fica falando, também com a mãe que eu tive, mas também com o pai que eu tive. E a gente tem que inverter o jogo. Não, o mundo não é aquilo que eu herdei dos meus pais. A vida não é o que eu herdei dos meus pais. O mundo é algo que eu estou pegando emprestado dos meus filhos. Porque uma hora nós vamos morrer e eles vão continuar aqui. O que é que eu estou devolvendo para eles? Se é deles, o que é que eu estou deixando para eles? Essa é uma maneira onde a gente para de deslocar a responsabilidade para os nossos pais e coloca a responsabilidade dentro de nós. Não, eu não vou mais reclamar porque meu pai e minha mãe foram assim, assado. Eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo. Para que os meus filhos tenham, através da minha vida, um encanto tão grande que mesmo quando eu não estiver mais aqui, eles lembrem de mim e tenham vontade de viver. Isso é possível a todos nós. É difícil pra caramba. Mas é possível a todos nós. Como todos os convites do reino de Deus são possíveis a todos nós. Então você pode estar se perguntando, mas filho, qual que é o sentido do que eu estou enfrentando hoje? E eu devolvo para você, me fale você. Como que você quer que essa dor que você tem na família seja perpetuada? Que foi um tempo de destilar ódio. De pegar Saul pela goela e destilar toda a minha amargura contra ele. Ou pode ser o tempo que eu vou lá e viro para Saul e falo, olha, eu não sou quem você está dizendo que eu sou. Eu sou outro tipo de pessoa. Para de acreditar na boca do povo. Eu não sou isso aí, Saul. Nós é que damos sentidos às nossas lutas. E eu gosto sempre de ressaltar que o deserto por si só, a luta por si só, problema por si só não é bom. Eu nem gosto dessa lógica de, não, o problema é Deus te ensinando. Não. Dias difíceis são dias difíceis. A gente não queria viver eles. Mas sendo eles inevitáveis, que haja em nós uma boa postura para enfrentá-los. Mas esse tempo difícil, ele só vai ser importante e grande na tua vida de acordo com a tua postura, de acordo com as tuas motivações, de acordo com as intenções do seu coração. Então o resumo dessa história poderia ser assim, o deserto é Saul caçando Davi e Davi fugindo. Podia ser isso. Mas por causa da postura de Davi, o deserto tem outro significado, tanto para Davi, quanto para Saul, quanto para nós. Porque em algum momento Davi decide se refugiar em Deus. E se refugiar não é uma condição física de proteção da pele, mas é um lugar espiritual onde nós lembramos quem Deus é e quem nós podemos ser quando vivemos refugiados em Deus. Porque o dicionário define refugiar assim, dirigir-se para um lugar protegido,
mudar-se para um lugar com proteção. Davi tem seu refúgio em Deus, mas ele está no deserto? Sim, porque refugiar-se em Deus não significa que você vai viver livre dos seus problemas. Refugiar-se em Deus significa que você vai viver os seus problemas de uma maneira diferente. Que você vai encarar suas lutas de outra maneira, tentando inclusive dar um significado para coisas absurdas, que você nunca imaginou que deveria ter vivido. Então em Deus nós temos proteção? Temos. De quê? Da pele? Não, nós temos uma proteção maior, que é transformar dias difíceis, não deixar que dias difíceis sejam dias inúteis. Deus nos protege disso. Já parou para pensar nisso? Deus me protege do quê? Da maldição, da tristeza, de transformar dias difíceis em dias inúteis. Quando eu me refugio em Deus, os meus dias difíceis são também dias de crescimento, tanto meu como ser humano, quanto no meu relacionamento com Deus. Ou seja, refugiar-se em Deus é você deixar com que os valores de Deus estejam acesos no teu coração. Aí quando chegar a possibilidade de vingança, você destila amor. Quando chegar a possibilidade do ódio e da indiferença, você estende a mão para as pessoas. Ou seja, Deus é a maneira como nós alteramos. É uma lente pela qual nós alteramos a maneira como nós encaramos a vida. Passamos a ver a sacralidade da vida e os nossos problemas com outros olhos. Porque os problemas vão continuar acontecendo. Porque a fé cristã não diz que você vai viver sem problemas. A fé cristã te convida a viver os seus problemas com outro tipo de coração, com outro tipo de ideia. E te ajuda a deixar no meio dos seus maiores problemas um legado, um caminho digno de ser trilhado por outras pessoas, por outras gerações e pelos seus filhos. E isso deveria encher o nosso coração de esperança e de expectativa. De dizer, eu vou viver de uma maneira diferente. Porque se não der certo para mim, vai servir de alegria e de bênção para a vida da próxima geração. O Rubem Alves dizia que esperança mesmo, quem tem esperança no coração são as pessoas que plantam árvores sabendo que não vão desfrutar da sombra. Isso é grandeza. Vamos plantar uma árvore, vamos. Mas a gente nem vai comer desse fruto. Mas meus netos vão, então eu planto a árvore hoje. Essa é a atitude de Davi, que deveria ser a nossa. Vamos plantar a árvore, vamos mudar a nossa maneira de se relacionar com os problemas? Mas isso vai resolver os nossos problemas? Não, não vai. Eu vou no final da vida ter esse problema resolvido? Olha, eu não sei te dizer, talvez não. Mas você está plantando uma árvore que vai servir de sombra e de descanso para as suas próximas gerações. O nome disso é legado. O problema é que a gente vive muito preocupado com deixar para as pessoas herança. E a gente esquece do legado. Porque herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então se preocupe menos com a herança e concentre sua vida no legado. Porque quem se concentra no legado transforma o deserto na possibilidade de crescer e gerar crescimento na vida de outras pessoas. Qual é o significado do seu deserto? Eu sei que não dá para em 30 minutos, em uma reunião, você mudar o status de uma dor dentro de você. Eu sei que não dá. Eu sei que a gente não consegue, muito menos, resolver os seus problemas hoje aqui de manhã. Aqui a gente não consegue ir em lugar nenhum, e quem diz que consegue é mentiroso. O que nós podemos fazer hoje é iniciar um processo de mudança, para de alguma maneira dizer, Senhor, eu já estou vivendo dores e sei que vou viver ainda outras dificuldades na minha vida. E eu quero que essas dores me aproximem do Senhor e que através da minha vida as pessoas possam viver de maneira a olhar as minhas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.